Lu, seja bem-vinda ao programa Conversa com Propósito. Estou muito Grata. Estou muito feliz de você ter aceito, de você estar aqui, das pessoas poderem aproveitar ainda mais seu conteúdo. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, as pessoas conhecerem mais sobre você, eu quero convidá-la e convidar todos que estão assistindo esse vídeo também, né, para se conectar com o corpo, com a respiração e para poder receber esse conteúdo maravilhoso que você vai disponibilizar e que esse conteúdo eu sei que traz curas e mudanças de visões, insights. Então, eu vou convidar que a gente sente de maneira confortável. Então, quem está assistindo o nosso programa, que você simplesmente permita-se manter bons instantes em conexão com o seu corpo, seus pés, pernas, trazendo a sua consciência para esse momento presente, percebendo o peso do seu corpo no assento, onde você está agora, trazendo uma consciência para a base da sua coluna, até o topo do pescoço, inspirando e expirando, soltando todas as tensões e mantendo a consciência no aqui e no agora. Relaxando o abdômen, peito, chegando no corpo, soltando o ombro, braços, mãos, garganta, a língua, maxilar, relaxando a face e o topo da cabeça, inspirando e expirando, que possamos aqui no Conversa com o Propósito servirmos de ponte para um canal de comunicação, conhecimento e para todos aqueles que assistem possam despertar para uma nova consciência. Fazendo mais uma inspiração bem profunda. Solta. Abrindo os olhos. Chegando com mais Muito bom. consciente. Lu, então, gente, a Lu, minha terapeuta, amiga, mestra, assim, a Lu é uma pessoa que eu admiro muito, muito. Admiro como mãe, como profissional, como empreendedora, enfim, ela merece tudo isso. E eu queria, Lu, que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, em que momento, né, você buscou um propósito e para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você. Vamos lá. Eu vou dar uma resumida, porque eu acho que se eu for contar muito, a gente vai ficar aqui batendo papo. Eu espero que eu pegue um cafezinho para a gente conversar. Mas, resumidamente, eu sempre fui a esquisita da família. Em espanhol, esquisito quer dizer o raro e o belo, né? O meu avô sempre dizia, olha, lá vai ela fazer xuxaria. Então, eu sempre tive um olhar de busca para questões muito importantes e reais que o ser humano tem que refazer em algum momento da vida, que é quem sou eu, que eu vim fazer e quem é que é Deus? O que é Deus? Então, essa era uma fonte que permeava desde muito cedo. E aí eu trabalhei no banco muitos anos e junto isso eu fazia a faculdade, depois eu larguei, fui fazer educação física, enfim. Todo um caminho que, na verdade, estava um pouco fora, né? E eu sempre entrava no banco e fazia um questionamento. Gente, essas pessoas estão aqui há, sei lá, 30, 40 anos, fazendo a mesma coisa. Nossa, não dou conta.
num certo momento da vida, eu tive uma perda, né? E foi um momento muito importante, porque aí eu larguei mão do trabalho, eu larguei mão da faculdade, eu terminei a faculdade, não queria mais trabalhar naquilo, eu dava aula, mas o corpo para mim era um lugar que faltava algo, né? O corpo só pelo corpo para mim era muito pouco. E bom, nessa transição que eu estava de vida, eu lembro de uma cena que foi um ponto-chave da transformação, que eu estava um pouco, o que eu vou fazer da vida agora? E eu lembro de ter entrado numa livraria e caiu um livro, eu não sei se alguém esbarrou, eu sei que um livro caiu na minha frente. Eu podia ter pegado esse livro e ter colocado de volta no lugar, mas eu achei curioso aquele livro cair, eu olhei no corredor, só estava eu. Peguei o livro, era um livro do professor Hermógenes, saudoso professor Hermógenes, grande precursor do yoga aqui no Brasil. E aí eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa, porque eu já sou velha, na minha época não se falava de yoga. Sim. Então, ver um livro que falava do corpo num lugar de transcendência para encontro com Deus, eu falei, nossa, aquilo era um presente. Eu sentei aqui, lá no chão e fiquei lendo. Eu falei, nossa, tenho que levar para casa. Não vou dar conta de ler esse livro todo hoje. E eu acho que foi nesse ponto que minha vida deu uma virada, assim, de ter que dizer para a família, eu não vou fazer mestrado, eu não vou ser uma doutora em nada, eu vou praticar yoga. Sem saber o que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria praticar yoga. Nossa. Eu acho que eu podia, e algumas pessoas, eu acho que isso que aconteceu comigo, vale ressaltar, que eu acho que acontece com muitas pessoas. A diferença é que alguns prestam atenção nesses sinais. Sim. E os outros deixam passar. Então, assim, não foi fácil, né? Não foi fácil dizer isso para a família, não foi fácil enfrentar isso na sociedade, não foi fácil ser esquisita, né? Por um bom tempo, as pessoas hoje ainda têm um pouco de preconceito, mas hoje é um pouco mais aberto esse lugar. Na minha época era um pouco mais fechado. Eu sou de uma geração que a gente tinha que ter e não ser, né? Então, isso não cabia muito. Eu acho que nesse ponto, para mim, eu acho que o que eu posso compartilhar é que esse ponto foi o ponto da virada da minha vida, assim. Eu já sempre caminhei no mundo da espiritualidade por conta dessas minhas questões, mas eu acho que o yoga me encontra nesse ponto, nesse lugar. Uhum. E como que foi, assim, porque eu vejo que é muito difícil, às vezes, essa coragem de assumir alguma coisa que não tá nem clara, né, na nossa vida, e assumir isso para a família, e assumir para você mesmo. Assim, você teve momentos de achar que, assim, putz, eu não vou seguir, eu fico com medo, com dúvida, é, teve esses momentos, assim? Como que você lidou com isso na época, assim, Lu? Eu acho que todo mundo passa por esses questionamentos. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Esses questionamentos vêm. Só que tem uma coisa que não vai. É a certeza de algo que pulsa no teu coração. Quando você tem essa certeza que pulsa, você fala assim, você pode até ter a dúvida, mas tem algo que fala assim, ó, tá tudo bem. Porque eu lembro que há momentos assim, sei lá, um tempo, logo antes de acontecer isso, eu briguei muito com Deus. Eu desmanchei meu altar, briguei com ele, porque eu tinha perdido um relacionamento que eu gostava muito, numa traição muito ruim. Então eu briguei com Deus. Quando ele me deixa cair esse livro, eu falo, nossa, ele tá aqui. Ele tá aqui. E aí não tem como você negar isso, não tem como você remar contra isso. Mas Sim. quando você encontra um Dharma, quando você encontra o caminho da verdade que te pulsa, não tem como você negar, sabe? Você tem dúvida, mas aquilo te toca numa profundidade que você não consegue dar um passo para trás. O teu passo é só para frente, né? Que lindo, Lu, que lindo. Ai, viu, gente, como é especial essa pessoa, a sabedoria, pelo amor de Deus. Linda. E, Lu, assim, se a gente fosse, aí você começou a estudar, então, sobre o yoga, e o que, assim, eu pratico bem pouco yoga, tive contato na Índia, mas não é algo, assim, que eu ainda sei, assim, eu fico até com dúvida, às vezes, o que é o yoga, porque quando eu penso assim, são as práticas, né? São asanas,
E lá na Índia eu me conectei com outro yoga, uma coisa assim muito mais esse caminho que você falou da transcendência, mas que aqui eu não ouço muito dessa forma. Então eu queria ouvir um pouco de você assim, o que que é o yoga? Por que é um caminho de transcendência? Então assim, para quem está chegando agora, né? Tem gente que pode até saber já o que é o yoga, mas tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, como que a gente poderia, se você puder contar um pouquinho pra gente, nos ajudar nessa dúvida, assim? Eu acho que ainda o Ocidente falta um pouco essa verdade do yoga. Eu também acho isso. Então, hoje você vai praticar. E eu também me coloco num lugar que, sei lá, há um tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu não podia falar de energia. Não. Eu não podia falar a palavra energia. Se eu falasse a palavra energia dentro da sala, as pessoas saíam. Se eu falasse sobre chakras, imagina, ninguém queria ouvir. Então eu vejo que hoje, se eu sentar na sala e falar, hoje eu só vou falar, os meus alunos ficam. Os meus alunos não vão embora. Mas isso, eu acho que isso está ganhando uma forma que há, sei lá, 15, 18 anos atrás não tinha. Sim. Então, eu gosto muito de falar da palavra, da tradução da palavra yoga, que começa do sânscrito yuji, que significa união. Então, yoga aqui é referente a asana, mas yoga não é asana. Yoga é unir. Unir o que com o quê? Unir você com o transcendente, unir você com Logos, unir você com Brahma, unir você com Purusha. Esse é o yoga. Se o yoga não te leva nesse lugar de união, não é yoga. Né? Então, é lógico, quando a gente vai para a Índia, que a gente de frente com um verdadeiro yoga, a gente fala, cara, será que, aonde é que tem isso aqui? Né? Na minha cidade, no meu país, aonde é que tem isso? Porque a gente encontra um monte de gente fazendo asana, não necessariamente fazendo yoga, sem nenhuma crítica, porque eu acho que o asana pode ser um caminho, mas não é o... Tem um Patanjali, que foi o cara que reconstituiu o yoga, ele traz uma prática que chama Ashtanga Yoga. Não é o Ashtanga que a gente vê, é outro tipo de prática. Ashta, 8 Anga partes, uma prática de 8 partes. E ele começa a prática, desenrolar da prática, com 3 princípios: yamas e niyamas. Então, assim, o que é o yama e niyama? É prescrição e proscrição ética. Ou você, salcha, limpeza, asteia, não roubar, ahimsa, não violência. Então, são princípios antes do asana. Porque se você não tiver esse princípio, você não vai conseguir fazer asana. Sim, Né? é como se fosse uma preparação, né? Você prepara a sua mente para poder praticar, né? Você prepara o entendimento sobre o que é isso, né, Lu? E tem o primeiro sutra, o segundo sutra, 1.2, o segundo sutra do Yoga Sutra de Patanjali, que é um livro para quem está no yoga, tem que ler pelo menos os primeiros sutras aí. Mas o segundo sutra é Yoga Chitta Vritta Nirodha. Ele diz assim, yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Yoga é para parar de pensar. Não é para ficar forte, musculoso, flexível. O caminho do yoga é você meditar. Então, quando as pessoas falam assim, Luciana, eu estou praticando yoga e agora eu vou fazer um curso de meditação. Eu digo, mas yoga é meditar. Perfeito. Você não teria que fazer um curso de meditação, porque o yoga, o fim do yoga é o começo, né? Nossa. Na verdade, a última etapa do yoga é o começo do yoga, né? Que é a meditação. Nossa, olha, essa visão eu nunca, realmente, assim, de você, é isso, né? Porque é uma meditação ativa, onde você traz consciência, então, para todo o seu corpo, tudo que você está sentindo, né? Pra você ter ideia, Lu, lá na Índia eu fiz o retiro de silêncio. E no retiro de silêncio nós tínhamos yoga todo dia de manhã, porque eles falavam que não era possível você fazer uma prática de meditação sem o yoga e silêncio sem o yoga. E aí que eu comecei, foi muito isso que você falou, a defrontar, porque eu falei, gente, eles iam conectando, era como se o meu corpo ia se preparando. Então, eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, como que o yoga pode ser um caminho, então,
que eu entendi, meditativo, mas também para o autoconhecimento, para esse despertar. Como que isso se movimenta dentro de cada pessoa, conforme ela vai praticando, com um professor, com um mestre sério, que é nessa linha sua, né? Eu acho que tem um ponto que, assim, o yoga, ele é uma ponte, né? Tem tantas coisas que antevê a meditação que precisa ser feito, porque é lógico, se você vai sentar para meditar, você tem que ter um corpo estruturado para isso, uma mente e uma emoção estruturada. Então, eu vou dar um grande exemplo. Às vezes a pessoa chega na minha aula e ela tá com um problema emocional. E aí eu dou um Uchitrasana para ela, que é uma postura chamada postura do que abre o chakra do coração. E de repente essa pessoa começa a soluçar de choro. E ela, sem perceber, ela faz uma liberação. Ela ressignifica a história em cada postura do yoga, porque cada asana, cada respiração, cada movimento é um... Eu falo que o yoga, a prática, é como as contas de um Japamala. E o cordão que liga as contas é a consciência divina. E aí você pode dar para mim a consciência divina que você quiser. Você pode chamar de Shiva, né? Porque o yoga tem essa reverência ao criador do yoga, que é Shiva. Ou você pode chamar de Cristo, de Buda, de Alá, de Maomé. Para mim não importa, porque o yoga não é religião. O yoga é religar você. Então, quando você entende que cada pedacinho da prática física, mental, respiratória, os mudras, são pequenas gotas, são néctares para o nosso corpo humano. Além do despertar dos chakras, além de toda a saúde do corpo físico, além, enfim, além de infinitas possibilidades. Mas eu digo assim, na prática de yoga, eu nunca digo para as pessoas todos os benefícios. Porque eu acho que a prática de yoga ela tem que ser praticada não pelos benefícios. É como alguém que gosta de tocar piano e ela senta, né? E toca, ela não tá querendo ser o Beethoven, ela não tá querendo ser Bach, ela tá querendo se deliciar ali, estar plena, presente. Isso é encontro com Deus. Sim. E o yoga, a prática, ela tem que ser nessa busca do prazer, né? Então eu digo assim, o yoga serve para todo mundo, mas nem todo mundo serve para o yoga. Porque encontrar Deus é desapegar de coisas. E será que eu estou preparado para desapegar? Eu falo muito isso quando eu estou na Índia com os meus alunos, que eu digo, olha, a peregrinação da Índia é espiritual. Não é comércio. Não é para comprar, não é para gastar, não é para possuir. Né? E o yoga é a mesma coisa. Se você não vai com o intuito de olhar para Brahma, é como se eu estivesse oferecendo para você um café da manhã delicioso e você comer as migalhas que está no chão. Sim. Eu posso me alimentar? Sim. Né? Então é aquela prática que só visa asana. Um dia você vai despertar nesse lugar, tenho certeza, se você só praticar asana. Vai chegar um dia que você vai... Nossa, tem um café da manhã aqui e eu tô aqui me rastejando, comendo pouco. Né? Um dia desperta. Mas eu acho que o verdadeiro caminho do yoga é esse lugar, é o caminho da meditação, é o caminho do silêncio. Que profundo isso, Lu, que profundo e tão verdadeiro, né? E você, assim, quando a gente pensa no yoga, o yoga é para todo mundo? É para idoso? É para criança? Então, eu tô te perguntando isso por quê? Engraçado, quando eu fui montar até essa apresentação, eu coloquei yoga, né? Você vê posturas mirabolantes, assim, que quando alguém olha, e eu tentei colocar uma que fosse mais simplesinha, assim, porque quando você olha aquelas coisas, você fala, gente, de sério, não é pra mim isso, né? Então, eu vou trazer um pouco pra mim, né? Porque quando você vai fazendo, dependendo qual que é o ambiente que você tá, é isso, acho que você se depara muito com as suas sombras primeiro, né? Porque você de se comparar, de às vezes até competir com alguém, dependendo do qualquer. Então é um encontro com a sua luz e com a sua sombra, mas também tem esse outro lado, que é se é para todo mundo, né? Se o yoga é para criança, para idoso, e se não para quem não serve, né? Então, eu queria que você pudesse dar uma explanada nesses dois lados. Então, a luz e a sombra que o yoga nos coloca e se coloca, e se é para todo mundo, se todo mundo pode fazer o yoga. Tem um
Um cara que eu gosto bastante, que ele chama George Forrestin. Ele viveu muito tempo na Índia, ele escreveu livros incríveis sobre yoga, meditação, Kundalini, enfim. E tem uma frase dele sobre yoga que eu gosto, que ele diz assim: yoga não é para uma prática, é para o sentir, né? Então, nesse ponto, todo mundo sente. Então, ele serve e deve servir para todo mundo. Então, eu sempre falo para os meus futuros professores que, assim, você tem que incluir todo mundo na sua prática. Iniciante, intermediário e avançado. E se vem o filho com a mãe, o vovô que não tá com o joelho ruim, você, como professor, tem que saber, porque yoga é união. Você não pode dizer, olha, essa prática não é para você porque ela é muito forte, ou vai fazer uma prática de Kundalini, ou olha, procura uma prática de yoga. Não, yoga é uma coisa só. A gente que aqui no Ocidente definiu em yoga, as duas práticas mais antigas é a prática de yoga, Raja e Hatha. Né? Então, tudo que veio depois são denominações do Ocidente, né? Então, a prática de yoga, ela tem que ser vista como uma prática para todo mundo e não segregar, né? Porque senão você não está praticando yoga, né? Se a gente pensar na etimologia da palavra. Então, a criança tem que fazer yoga, o idoso tem que fazer yoga, né? Enfim, não tem restrição. É lógico que tem asanas que quando você olha, você fala assim, nossa, isso me assusta. Nem olha para isso, porque a prática, o asana é 1/3 da prática. Sim. Eu digo isso para um aluno. Se você conseguir sentar e ficar em silêncio no começo, escutar um mantra, fazer um mudra com as mãos, se você conseguir respirar, fazer kriya, yoga nidra, meditação e tem o asana. Olha quantas coisas tem para asana. Então assim, se você não fizer nada na prática inteira e ficar para mim deitado em shavasana, para pensar, você já fez 8 partes, você já fez 7 partes da prática. Uau! Né? Então, eu acho que o asana, grandes mestres, né? Se a gente pensar no Yogananda, em determinada fase da vida dele, ele também utilizava do yoga para colocar o kriya em yoga, que é uma prática dentro do Yogananda como meditação, né, um encontro com Deus. Ele não praticava mais. Ele falava o que tinha para fazer e andava. Tem até uma foto dele bonita, ele em pé instruindo os alunos a fazerem asana. Porque ele já transcendeu aquele corpo, né? E a prática de asana, ela precisa para que você possa transcender o teu corpo físico, né? Quando chegar nesse lugar, você não precisa mais fazer asana, né? Porque o caminho da meditação já enraizou, né? Que a meditação do yoga não é o final do yoga é pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Pratyahara é abstração, dharana, concentração. Dhyana é quando aquilo que você concentrou, sei lá, concentrei num som. Aquele som do pássaro e eu transformamos numa coisa só. E o caminho seguinte, que é a meditação, que é esvaziar, é não me apegar a nada. Aí eu me esvazio de tudo. Então, o Yogananda, ele já andava nesse estado de esvaziar. Então, ele não precisa das técnicas que anteveu essa técnica de meditação, né? Então, eu não preciso mais praticar. Eu ando nesse lugar. Não tenho apego a nada, eu me esvazio, né? Sim. Nossa, faz muito sentido isso tudo que você tá falando, porque realmente o que eu sinto, o que eu percebo é que é isso que você falou. A gente aqui no Ocidente tem uma mania de mudar as coisas, né? O que tá bom quer mudar e quer separar, né? Então tem a Vinyasana, eu nem sei quantas, até você pode me dizer melhor quantos tipos de yoga que eles criaram aqui. E lá na Índia, isso, nossa, assim, realmente é isso que você disse. Eu senti que tinha um yoga e que esse yoga era o caminho do despertar da consciência, o caminho da espiritualidade, né? E isso gera muita confusão, sabe, Lu? Porque
quando a gente, eu, né, conversando com amigos, com pessoas que não estão nesse caminho, gera muita confusão, porque sempre você acha que está faltando, né? Ah, se eu tô fazendo o Vinyasana, aí eu não tô fazendo o outro, aí eu não tô fazendo. E aí qual que é o melhor? E sempre fica no olhar do ego, né? De sempre nesse lugar da comparação, não é? O que que você acha, assim, sobre isso? Eu acho que assim, teve uma época que eu estava dando aula para uma aluna e ela machucou o joelho e ficou impossibilitada de fazer a prática de yoga, mas eu de alguma maneira eu queria dar não só o pranayama, porque ela gostava de asana e eu não queria que ela perdesse a estrutura muscular dela, os paravertebrais, os músculos das costas, para ela conseguir sentar e meditar. E a maneira que eu achei foi estruturar a prática dela dentro da piscina. Então, eu terminava de dar aula, pegava ela, levava para a piscina e dava aula de yoga para ela na piscina. Isso é yoga? Se eu pensar na raiz do yoga, se eu pensar em Shiva, 5.000 anos antes de Cristo, praticando em frente ao Ganges, não posso dizer. Mas um filamento daquilo estava ali dentro daquela aula. Porque ela saiu de lá curada, não perdeu a estrutura do músculo e eu fazia ela meditar dentro da água. Então, assim, de alguma maneira, eu consegui fazer com que ela achasse o yoga naquele universo que ela vive hoje, né? Então, assim, quando você pega um aluno pela primeira vez, se você for muito rígido, pode ser que você não acolha ele. E aí, o que ele quer? Eu penso assim sempre. Que é asana? Vou dar asana. Aí eu dou muito asana. Mas só que no meio da permanência eu vou jogando pérolas de conhecimento. Como Krishnamacharya fazia. Então eu falo um sutra, eu falo uma palavra em sânscrito, eu falo uma frase do sutra, E aí ela tá tão aberta, porque ela tá naquele asana, que aquilo vai entrando. E aí daqui a pouco ela tá querendo meditar. Aí daqui a pouco ela tá falando assim, nossa, fala um pouquinho mais pra mim, que eu gostei daquilo. Você fala, achou o ponto do yoga, pronto. Agora podemos retomar de novo, sabe? Então, a gente tem que ter essa medida. Eu acho que você falou uma coisa importante. Eu acho que o caminho do yoga, você tem que pensar não só numa prática em si, mas também naquele que te conduz. Porque entrar no barco de alguém, tem que ter confiança na voz, tem que ter confiança naquela egrégora. Porque quantas pessoas a gente vê, na nossa área a gente vê isso, né, Eric? Que assim, a pessoa fala uma coisa, mas na hora que ela sai desse universo, ela tá fazendo uma coisa completamente diferente. Então, nossa, eu tomo muito cuidado com quem eu vou praticar, com quem eu vou fazer uma meditação, com quem eu vou fazer uma terapia, porque a pessoa ela tem que estar concisa, ela tem que ser real, aquilo para ela tem que ser a vida dela. Não só porque o nosso trabalho não é. Eu acho que o ganhar dinheiro é bom, a gente precisa, a gente tem que ir para a Índia todo ano, sim, a gente tem que se reciclar e isso precisa de dinheiro. Não tem problema nenhum. Dinheiro é bem-vindo, só que antes disso tem um Dharma. Sem dúvida. E o Dharma, para mim, não tem preço, sabe? Não pode ser corrompido. Então, eu não posso estar falando aqui para você uma coisa e sair daqui, encher a cara com meu marido na minha casa e ficar de fogo. Eu não posso estar falando isso para você e sair na rua e alguém me atravessar e eu mandar alguém para aquele lugar. Sim. Então, eu fico nervosa? Lógico, eu sou ser humano. Mas a gente tem que, aquele que está na frente, seja um professor, seja um instrutor, seja um terapeuta, tem que tomar mais consciência do que aquele que chega até nós, né? Porque tem que ser real e tem que ser verdadeiro. Então, eu nem sei qual foi sua pergunta, me perdoa. E nem sei por que a gente foi para esse caminho. Mas eu acho que é disso mesmo que a gente está falando, porque hoje em dia tem muitas possibilidades, né? Mas a integridade é importante, né, Lu? Então, que era o que eu ia te perguntar, né? Que se você pudesse dizer, o que você poderia dizer para as pessoas que estão querendo começar o yoga, por onde começar, os cuidados. Uma outra coisa que eu vi também, essa questão de cuidado, porque às vezes você vai fazer uma prática que você não tem experiência em casa. Eu vi que, assim, é sério, o yoga não é uma coisa que você vai, sabe, querer já fazer uma invertida porque a menina lá do Instagram tá fazendo. Então, eu queria muito que você trouxesse esse lado também dessa responsabilidade, os cuidados que a pessoa tem que fazer,
tanto ao procurar o mestre, que ela vai continuar. E eu falo mestre, gente, porque para mim o yoga, os momentos que eu tive acesso, tanto na Índia, e todo o trabalho que alguém te conduz, mestre é alguém que tem uma certa consciência em um assunto que você não tem. Eu posso ser mestre em outras coisas para a Lu e a Lu é para mim. Hoje, para mim, ela é essa mestra nessa parte do yoga, dessa espiritualidade que ela está mais tempo. Então, é importante, se você puder, Lu, falar. Então, quais são os cuidados, por onde que a pessoa começa, se ela, né, gostou, está sentindo que esse pode ser um caminho para a pessoa que está ouvindo a gente. Tá. Eu acho que você falou pontos importantes, né? Por exemplo, um pranayama mal feito ou com uma instrução não adequada, ela pode sair pior do que ela entrou. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio tarja preta e que vai fazer um pranayama que a gente chama de bhastrika, que é um pranayama de purificação, se a gente não colocar ela no asana perfeito e na intensidade correta, ela vai poluir todo o sistema dos chakras. E de vez ela encontrar o caminho da meditação, ela vai encontrar o caminho do desconforto, do desvaneio. Então eu vi na Índia, acho que foi em 2012, quando eu estava em 2012 na Índia, uma menina fez um pranayama, todo mundo ali sabia que ela tomava remédio, só que ela não avisou o guru, e ela ficou fazendo essas respirações e ela teve um surto psicótico, teve que sair de lá e ser internada, ela era de Praga, saiu de lá e foi para o manicômio. Então, isso é muito sério, né? E o que eu tô dizendo aqui não é para você se assustar e não fazer yoga, mas eu tô dizendo a seriedade de ter um bom profissional, Sim. Né? E quanto ao asana, pensa na delicadeza de uma rótula, na delicadeza do disco intervertebral. É uma belezura o corpo humano, mas eu preciso saber orientar uma postura, né? Falar do corpo humano, saber colocar a pessoa numa postura, num asana, de forma que não machuque, eu tenho que ter um conhecimento do corpo humano. Eu tenho que saber sobre anatomia. Eu tenho que saber sobre biomecânica. Não dá para colocar alguém num asana e eu não sei nada sobre o corpo humano, eu não sei descrever um músculo, eu não sei a anatomia do corpo, e eu não sei a biomecânica, o movimento desse corpo, né? O que o meu joelho pode ou não fazer, o que o meu tornozelo pode ou não fazer. Então, tem que prestar atenção. Eu acho que esses são pontos importantes, né? De você perceber que o yoga, ele não deve te machucar, né? Se você está fazendo yoga e está saindo com dores articulares, você sabe que a condução não está boa. Ou você está exagerando, né? Que isso acontece. O professor fala assim, nossa, vai até esse ponto, faça isso. E quando você percebe, o aluno está avançando aquele ponto porque ele acha que isso vai fazer com que ele chegue no melhor lugar. Então, a dica que eu dou é, faça yoga. Tem que praticar. Todo mundo deveria fazer yoga, viu, Érica? No mundo que a gente está vivendo, eu acho que é um movimento lindo do despertar, né? Através do corpo físico. Buda, nós estamos aí próximo à lua de Vesak, e Buda falava isso, né? Sobre consciência, né? Se você não controla a sua mente, você vai viver uma vida, eles chamam uma vida de dukkha, uma vida de sofrimento. Sim. Então, o yoga te tira desse samsara, sabe? Te tira dessa roda de sofrimento. Te abre novas possibilidades. Coloca você no silêncio, no caminho do Dharma, né? No caminho da autorrealização. E aí, eu gosto de uma coisa muito da transpessoal, e você deve ter já ouvido, que Jean-Yves Leloup fala que é um grande mestre, que é yogi, né? Jean-Yves é yogi. E ele fala uma coisa assim, que o verdadeiro terapeuta é o terapeuta da vida, né? Não o terapeuta Érica, o terapeuta da vida é aquele que não coloca mais a consciência do Deus me ajude, mas ele começa a dizer, Deus, agora eu te ajudo. Porque eu tô num lugar iluminado. Então eu deixo de dar trabalho para Deus, porque eu sei que Deus sou eu sou Deus em ação. E o yoga é esse caminho. Você entender
que você é essa consciência de Brahma. Eu sou Purusha. Eu saio do Ahankara, eu saio do ego. E se eu sou Purusha, eu não digo mais para Deus, Deus me ajude, né? Não, eu sou o próprio Deus. Agora eu vou dizer para ele, fique tranquilo aí, que agora eu que vou te ajudar. Né? Porque se eu sento no meu melhor lugar, eu automaticamente vou fazer melhor para todo mundo que está na minha volta, né? Que lindo. Eu acho que esse é o yoga, esse é o caminho. Né? Ah, O yoga nesse lugar. e por isso, né, que é o tema da nossa conversa, né? O yoga como um caminho de cura e autoconhecimento, né? Que nos mostra tanto sobre nós e esse caminho que a gente vai trilhando no Japamala, nessas gotinhas que vão reconectando com a gente. Muito bom, Lu. E para finalizar, né, eu queria saber se você tem uma mensagem para dar para quem está nos ouvindo, quem está com alguma coisa que te venha querer dizer. E se tem mais alguma dica, alguma prática, alguma coisa que você quer contribuir para quem está nos assistindo, que assim, eu ficaria horas te ouvindo. Acho que esse tema é muito importante. A Lu também, gente, ela depois eu vou deixar aqui no descritivo o site, o Instagram, além de professora, ela dá formação, é terapeuta, enfim, formação de yoga, então para quem se interessar e querer realmente uma pessoa séria nesse caminho, a Lu é alguém que realmente eu indico, porque é alma, vocês Sim. estão para perceber, né? Então, eu queria te ouvir, Lu, se você quer trazer algum insight, mais alguma dica, ou alguma prática, enfim, o que você sentir aí, a gente está aqui aberto. Vou trazer uma prática simples de pranayama, aprender a respirar nesses momentos. Tá. Eu acho que é importante, né? A respiração é uma coisa que nos coloca de prontidão a observar a nós mesmos. E às vezes as pessoas não sabem respirar, né? Mas se você olhar um bebê respirando, ele inspira e projeta o abdômen para fora. E ele expira recolhendo o abdômen. E aí evita respirar com o alto do tórax. Porque quando você respira só lá em cima, você aumenta o VO2, isso quer dizer que você começa a ficar estressado. E às vezes você está estressado e acha que é com alguma coisa, mas na verdade é porque você está respirando mal. Então, em qualquer decisão que você tomar, respire, sabe? Nesses momentos que a gente está vivendo de quarentena, que é o melhor momento, agradeça e respire, né? E eu não estava esperando essa sua pergunta e eu tô aqui com a minha apostila e tem um pequeno trecho de um ensinamento. Eu bati o olho e quero compartilhar então. Sim. Quando flores apresentar tua oferenda ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixe tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Aí então vem apresentar-se tua oferenda a mim. Põe-te rapidamente de acordo com teu adversário, enquanto ainda estás no caminho com ele. Eu acho que é isso. Que linda! Nossa, e muito sincrônico, né? E não tinha programado, estava aberto aqui que eu estava lendo. Enfim, estava exatamente, é um ensinamento indiano. Né? E a respiração, então, para aprender a respirar, esse pranayama, então é conectando com o diafragma, é isso? E sempre pelas narinas. A boca não é feita para respirar. Então eu inspiro parte baixa, média e alta do tórax e solto o ar pelas narinas, parte alta, média e baixa. Então quando o ar entra, o abdômen vai saindo e quando o ar sai, o abdômen entra. Uma respiração suave, lenta e prazerosa. Sentindo esse fortalecimento, a respiração te coloca você para sentar no trono da tua consciência. Eleva você ao mais alto de você mesmo. E na expiração, ela traz aquela consciência da morte, né? Porque a primeira coisa que a gente faz ao nascer é inspirar. E a última coisa que a gente faz é expirar. Então, a inspiração coloca você nesse lugar de vida
E a expiração no lugar de morte, no sentido de você deixar ir as coisas que não servem mais, de liberar, né? De deixar embora É o uma ótima pensamento. prática. Uhum. Isso é uma ótima. Gente, então quem está ouvindo, que está acompanhando, então essa dica da Lu, assim, eu acabei de fazer um pouco aqui e é muito, nossa, traz uma consciência na hora para o presente, né? Então é isso, né? Então a gente tá colocando a mão aqui, vou até mostrar, até colocando a mão aqui para a pessoa sentir, né? Isso é uma boa dica. Fazer o que você acabou de fazer e deixar os dedos do meio unidos e lá na região das costelas. E quando você inspira, você percebe que os dedos automaticamente se afastam, sem você mexer as mãos, porque a caixa torácica faz esse movimento. E quando você expira, eles tocam de volta. Aí você entende que você está respirando mais para a parte baixa. Show! Nossa, ótima dica, gostei. Muito pensamento, quando tem muito pensamento, tem uma respiração que chama Shitali Pranayama. Solta o ar pela boca, deixando o ar passar entre os dentes. É o único pranayama, a não ser algumas variações dele, que você pode soltar o ar pela boca, que é deixando o ar passar entre os dentes, E fazendo esse inspira pelo sonzinho. nariz? Inspira pelo nariz e solta. É um pranayama para esfriar os pensamentos, diminuir as ondas mentais. Ah, gratidão. Muito Gente, bom. tanta dica maravilhosa, Lu, amei, Muito amei, bom. amei, amei. Tenho certeza que quem está assistindo e assistiu até aqui, tá, recebeu muitas dádivas, né, ouvindo muitos Sim. insights. E eu te agradeço imensamente pelo seu tempo e por você trazer seu campo que, nossa, eu vou sentindo aqui, você vai falando, vai abrindo assim todo o nosso campo. Então, obrigada, obrigada por tudo. E, gente, de novo, todos os contatos da Lu, eu vou deixar aqui no comentário para vocês conhecerem, seguir ela, conhecer o Harion, que é um espaço que ela tem de eventos, de terapia holística. Então, vale muito a pena seguir essa maravilha que Deus é, nos, que, nos, que está aqui nessa Linda. terra. Obrigada, viu, minha irmã? Eu que agradeço, irmã. Muita luz para você nessa sua jornada. Que esse teu Dharma te fortifique e que você possa ser esse jardineiro sempre de Deus, distribuindo a sua melhor flor, né, para todos nós. Amém. Jaya, viu? Gratidão.